Antes de entrar em alguns textos aqui, propriamente que nós lemos no início do culto e neste agora, eu quero apenas fazer uma recapitulação daquilo que nós estamos tratando. Nós estamos tratando há alguns meses sobre a vida de Jesus Cristo, sobre diversos aspectos da vida do Messias, de Cristo, do Senhor da Glória. E nesses últimos domingos, as últimas 5 mensagens de que tratamos a respeito da vida de Jesus abrangeram alguns importantes tópicos. E eu quero recapitular para que você não perca nada daquilo que foi falado de mais importante, especialmente quem não esteve aqui em todas as mensagens. Uma das coisas que nós destacamos é que aquilo que nós sabemos a respeito da vida de Jesus está nos 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento. Os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Esses 4 evangelhos que foram escritos aproximadamente entre 30 e 60 ou 70 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Esses 4 evangelhos que a tradição atribui a esses 4 homens, 2 dos quais teriam sido testemunhas oculares daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou, que teriam sido Mateus e João. A tradição cristã nos diz que o evangelho de Marcos foi recebido pelo apóstolo Pedro. 2 fontes antigas nos dizem isso. Quando nós entramos para estudar os evangelhos, é muito comum nós ouvirmos que os evangelhos são biografias. O que é uma biografia? Biografia é um livro que trata sobre a vida de alguém. Como os evangelhos tratam da vida de Jesus, então os evangelhos seriam biografias sobre a vida de Jesus. E nós dissemos em 2 pregações pelo menos, que isso não é necessariamente verdade. Por quê? Porque os evangelhos não têm o propósito de falar da vida inteira de Jesus. Pelo contrário, os 4 evangelhos, dos 4 evangelhos apenas o evangelho de Lucas menciona alguma coisa sobre Jesus agindo na sua infância, e ainda muito de passagem, lá no capítulo 2, quando Jesus tinha 12 anos. Os evangelhos não têm o propósito de ser um relato completo sobre a vida de Jesus. Pelo contrário, a maior parte dos 4 evangelhos está concentrada em 3 anos da vida de Jesus, depois do seu batismo. Esse é fato, isso daí pode ser constatado com uma simples leitura dos 4 evangelhos. Os evangelhos não são biografias de Jesus. Os evangelhos são a mensagem de Jesus. Os evangelhos não falam o que Jesus fazia na adolescência, o que Jesus fazia na infância, com que ele gostava de brincar quando ele tinha 6 anos de idade. Não. Os evangelhos não têm esse propósito biográfico que muitas pessoas pensam. Nós falamos também sobre as lições que o nascimento de Jesus nos trazem. Principalmente ali o que está registrado no começo do evangelho de Mateus. Nós vemos no evangelho de Mateus algumas coisas maravilhosas sobre o nascimento de Jesus. Uma delas é que ele recebe a visita dos magos do Oriente. Ou seja, com isso Deus estava anunciando que o Messias não era simplesmente para um povo. Embora o Messias tivesse vindo dos judeus, e o próprio Jesus falou depois que a salvação vem dos judeus, a mensagem do Messias é para todos os povos. E isso já começou a ser anunciado ali pela visita daqueles magos estrangeiros, que viram a sua estrela e vieram adorá-lo. Outro ponto que nós destacamos a respeito do nascimento de Jesus foi sobre quem o visitou. Jesus recebeu a visita de pastores de ovelhas. E nós dissemos aqui que na época a profissão de pastores de ovelhas era uma profissão desprezada. Então pensa no seguinte:
E aí nós tratamos de outros pontos que convergem neste que eu vou mencionar agora. O Messias, Jesus, o Filho de Deus, ele nasceu num país que na época era insignificante, Israel. Numa cidade que não tinha lá tanta importância. Não era a capital, não era Jerusalém. Ele nasceu em Belém. Ele foi criado numa cidade mais insignificante ainda, que é Nazaré. No seu nascimento, ele recebeu pessoas que, para a cultura da época, eram insignificantes. E com isso nós pensamos, nós indagamos, nós questionamos. Deus nos visitou dessa forma? Deus nos visitou dessa forma tão humilde? Sim, Deus nos visitou dessa forma tão humilde e imperceptível. Se Ele viesse hoje de novo, muitos de nós não perceberíamos. A visita de Deus muitas vezes é discreta. A visita de Deus muitas vezes é imperceptível. A visita de Deus na sua vida pode vir através de um morador de rua. Pode vir através de uma pessoa desprezada. Pode vir através de uma pessoa que ninguém dá valor. Mas muitas vezes Deus pode estar ali com aquela pessoa te visitando e falando com você. Aquilo que é grande diante de Deus é abominação. É aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 1:27, que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as vis, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar todas aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. A visita de Deus não vem da forma que nós esperamos. Nós estamos esperando glória, nós estamos esperando coisas maravilhosas. Como seria a visita do presidente dos Estados Unidos ao Brasil? Uma coisa maravilhosa, uma comitiva, um aparato de segurança incrível, todos os cuidados do mundo para que nada saia do controle, para que nenhum risco seja oferecido à vida dele. Gastariam-se alguns milhões de dólares, seria anunciado, seria uma coisa ímpar, se bloqueariam ruas, fechariam-se hotéis, porque aquela pessoa tem uma importância muito grande. Mas quando Deus resolveu nos visitar, poucas testemunhas viram. Mais testemunhas não humanas, como os animais, do que testemunhas humanas estavam ali. Alguns pastores chegaram depois. E ele nasceu numa manjedoura. Porque não tinha lugar para ele na estalagem, no hotel da época. Assim foi a visita de Deus. Assim Deus visitou este planeta. De forma discreta. De forma imperceptível. De maneira que o evangelista João escreve que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Os seus olharam e falaram: não é possível que esse seja o Messias. Não é possível que o Messias seja esse camarada aí, que anda com prostituta, que vai dormir na casa de ladrão. Jesus foi dormir na casa de um ladrão. E pior, ele que pediu. Zaqueu, desce daí, hoje me convém pousar em tua casa, Zaqueu. Ficaram loucos da vida com Jesus. Porque Jesus é motivo de escândalo para o homem religioso, para o homem que se acha santo, para o homem que se acha digno diante de Deus. Para esse homem, Jesus é motivo de escândalo, é pedra de tropeço. E eles tropeçaram em Jesus. Eles não acreditavam quando Jesus fazia essas coisas. Eles não acreditavam quando Jesus curava num sábado, quebrando a lei. Mas você pode curar no domingo, na segunda, na terça, na quinta, na sexta, você vem curar no sábado. E ele curava no sábado e curava todos os dias. Eles ficavam irritados quando Jesus não cumpria os rituais que eles achavam sagrados, comendo sem lavar as mãos. Eles ficavam bastante aborrecidos. Eles ficavam aborrecidos quando Jesus recebia pessoas indignas, do ponto de vista deles. E digo uma coisa, até mesmo
Um grande homem como João Batista se escandalizou com Jesus. Aquele que viu, aquele que batizou Jesus, João Batista. Aquele que viu o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba, João Batista. Aquele que recebeu do próprio Pai o sinal, esse é o meu filho. Algum tempo depois na cadeia ele manda perguntar, tu és aquele que havia de vir ou esperamos outro? Tu és o Messias mesmo? Tu és o Cristo mesmo ou a gente continua esperando outro? E Jesus começa a fazer sinais ali para aqueles homens, começa a mostrar e fala assim, olha, diga para João Batista aquilo que vocês estão vendo. E diz para ele também que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Porque a vida de Jesus, as palavras de Jesus, elas não cabem em nenhum sistema religioso. Nenhum sistema religioso, nem o nosso, me desculpem, dá conta daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus fez. E se Jesus estivesse entre nós, fisicamente falando, eu digo, ele está entre nós, mas eu digo, se ele estivesse encarnado hoje aqui, no ano de 2016, andando pelas ruas de São Paulo, pode ter certeza que ele de alguma forma nos escandalizaria também. A não ser que você e eu sejamos maiores e melhores do que João Batista. Acho que ainda não chegamos nesse nível. Então, de alguma forma, ele nos escandalizaria. Porque a graça de Deus é escandalosa. A graça de Deus choca o homem religioso. A graça de Jesus de chegar para um ladrão que está do lado dele, que estava xingando-o há 15 minutos, e diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, isso é escandaloso para nós, religiosos, que de alguma forma achamos que temos méritos diante de Deus. Isso nos escandaliza. Jesus conta uma parábola, mais ou menos assim. Olha, eu vou contar para vocês uma história. Um homem tinha ali muito trabalho para ser feito. Aí ele chamou um camarada para trabalhar 6 horas da manhã. Aí ele falou, vem trabalhar aqui, amigo, vou te pagar R$100 o dia. Ok, vou lá. Aí 9 horas da manhã ele chamou mais outro. E falou, amigo, vem cá, vou te pagar R$100 o dia. Você vai ter que trabalhar até às 5, ok. Aí meio-dia ele chamou mais 3. Ó, amigos, vou pagar para vocês R$100 o dia, vocês vão trabalhar até às 5. Aí 3 horas da tarde ele chamou mais 2 e falou, vou pagar para vocês R$100 o dia, vocês vão trabalhar até às 5. Aí 10 para 5, ele chamou mais 10 e falou, venham aqui, eu vou pagar R$100 para vocês o dia, vocês vão trabalhar até às 5. E ele é tão provocador, que provocação gostosa de Jesus, que ele fala, agora eu vou pagar. Você que chegou 10 para 5, tô, R$100. Ele começa pelo que chegou por último, hein? Ele já começou provocando, ele vai provocar um pouquinho mais. Ó, você que chegou 10 para 5, toma aqui teus R$100. Você que chegou às 3 da tarde, toma aqui teus R$100. Você que chegou ao meio-dia, toma aqui teus R$100. Aí o cara lá que chegou às 9, opa, vou ganhar 200, 180, 300. Aí chegou o cara que trabalhou, chegou às 9, toma teus R$100. E o cara que chegou às 6 da manhã, toma aqui teus R$100. Esse cara que chegou às 6 da manhã, esse cara que chegou às 9, esses caras estavam bravos. Mas peraí, o senhor está pagando a mesma coisa para mim, que trabalhei o dia inteiro, penei nesse sol aqui, e para esse cara que chegou no finzinho? Sim, é isso mesmo, estou pagando a mesma coisa. Quanto que eu acertei com você, amigão, que chegou às 6 da manhã? Acertou 100. Quanto que eu te paguei? 100. Está reclamando do quê? Mas esse cara chegou 10 para 5 e o senhor pagou 100. Sim. O dinheiro é teu ou é meu? Tá bravinho? O dinheiro é meu. Faço o que eu quiser com o meu dinheiro. O trabalho é meu. Eu sou o empregador. Eu sou o dono do dinheiro. Cumpri minha palavra com você. Tchau. Vai embora. Já te paguei. Jesus não é provocador, é?
Mas a graça de Deus irrita às vezes, né? A gente fala, não é possível. Eu estou aqui há 20 anos penando. Eu queria tanto ter essa experiência. Esse cara chegou ontem e já teve. Daí? Você não é o dono da bênção. Ele é o dono. Ele é o Senhor. E se ele nos escandaliza de vez em quando, é bom, porque pelo menos a gente está entendendo o que ele está fazendo. Porque a graça de Deus escandaliza. Escandaliza o homem que se baseia no mérito. E de alguma forma a gente acha que tem mérito. A gente acha que tem algum mérito. Só que a gente não tem nenhum. Nós falamos também de Jesus como homem, Jesus como judeu. Jesus, se tivesse nascido no Brasil, se vivesse hoje, teria muitos dos nossos costumes, mas Jesus, como judeu, tinha muitos dos costumes da época. Como, por exemplo, responder com uma pergunta. Fazia uma pergunta para Jesus, ele respondia com outra. Isso era um costume dos mestres judeus da época. Jesus seguia o hábito dos seus contemporâneos e muitos dos seus costumes. E quando você lê os evangelhos é importante entender isso. É importante entender que Jesus era judeu. Jesus ia ao templo, Jesus ia às sinagogas. Jesus lia a Escritura, o que para nós hoje é Antigo Testamento. Jesus lia a Escritura. É importante quando você lê os evangelhos entender que Jesus era judeu. E nas últimas 2 mensagens, nós falamos sobre pontos do Sermão do Monte. No primeiro, falamos sobre as bem-aventuranças. Aquelas que, em certo sentido, podem apontar para a ideia de que felizes são os infelizes. Jesus inverte muitos valores, dizendo que felizes são os que choram. Mas os que choram estão tristes. Em lugar nenhum do mundo quem chora está feliz. Mas Jesus diz que bem-aventurado é aquele que chora, porque será consolado. Com isso a gente vê o cuidado de Deus para com aquele que sofre. Deus tem um cuidado especial para com aquele que sofre, aquele que é fraco. A Escritura diz, profetizando sobre o Messias, que ele não apagaria o pavio que fumega. Aquele pavio que está quase apagando, sabe? Aquela vida que está quase apagando. Aquela pessoa que está quase sem força. Ele não veio para apagar aquele pavio que está no finalzinho. Ele veio para dar vida. Ele veio para trazer de volta aquele que está lá quase no fim. É como diz Isaías, o Espírito do Senhor está sobre ele, para consolar aqueles que estão tristes. É para isso que ele veio. É por isso que ele esteve na maior parte do tempo com aqueles que eram desprezados, com aqueles que eram fracos, com aqueles que não tinham muito valor para a sociedade da época. Com isso nós precisamos fazer um ponto de reflexão. Nós como igreja representamos Jesus? Ou nós como igreja representamos a nós mesmos, os nossos interesses? Nós como igreja agimos como o Messias agiu, andando com as pessoas que ele andou? Ou andamos com as pessoas que são mais interessantes para nós? Com as pessoas que têm o mesmo status social que nós temos? Com as pessoas que têm o mesmo nível que nós temos? Nós representamos Jesus? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, para saber se estamos sendo discípulos de Jesus ou discípulos de nós mesmos, discípulos dos nossos interesses, da nossa mesquinharia, dos nossos preconceitos, de toda coisa ruim que o mundo nos vende e nos dá. Nós mencionamos nas bem-aventuranças, que poderíamos dizer, parafraseando Filipenses, e felizes são os infelizes, que Jesus também falou que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, aqueles que não se conformam com o mundo como o mundo é. É claro que nós não vamos mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo. Nem mesmo os grandes revolucionários conseguem. Mas nós não podemos nos conformar com o que é injusto.
nós não podemos nos conformar com o que é mal. Nós temos que ser diferente. A injustiça tem que nos incomodar. A maldade tem que nos incomodar. Aquilo que é errado tem que nos incomodar. A partir do momento em que não está nos incomodando, nós precisamos voltar aqui para o Sermão da Montanha. Nós precisamos ser bem-aventurados, felizes, quando aquilo que é mal e injusto nos incomoda. E nós não compartilhamos desse tipo de coisa. Veja com isso que a felicidade, a bem-aventurança do ponto de vista de Jesus, não está aqui focado num bem-estar. Eu estou bem, estou legal, estou zen, estou quase um budista. Não é isso. É a felicidade do ponto de vista de Deus, isto é, você está dentro da vontade de Deus no seu caráter, na sua forma de enxergar a vida. Essa é a felicidade. E a felicidade do ponto de vista de Deus pode ser, em muitos momentos, a infelicidade. Em que sentido? No sentido de que nós nos incomodamos com as coisas más que acontecem. Ninguém fica feliz com a injustiça. Mas se isso não nos deixa infeliz, algo está errado. E aí seremos infelizes diante de Deus. Quando nos incomodamos, nos chateamos, nos entristecemos com as coisas ruins que acontecem no mundo e procuramos fazer diferente para tornar esse lugar um mundo melhor, nós somos felizes diante de Deus. De forma que a felicidade do ponto de vista de Jesus não é a felicidade do ponto de vista dos livros de autoajuda, por exemplo. Não é a felicidade do ponto de vista dos workshops que buscam deixar as pessoas felizes. Não. A felicidade de Jesus, a felicidade do ponto de vista de Jesus, é viver segundo a vontade de Deus. E muitas vezes, isso pode nos deixar infelizes. As igrejas, elas têm se tornado pontos de autoajuda, por isso que elas estão cheias, porque as pessoas querem isso. Não importa se vem de Jesus, se vem de Buda, se vem de Krishna, se vem de quem quer que seja. Elas querem se sentir bem. Elas querem se sentir felizes. E não há nada de errado em querer se sentir bem ou se sentir feliz. Todo mundo quer, todos nós queremos. No entanto, a mensagem do Evangelho de Jesus não tem como maior propósito nos deixar legais, nos deixar zen, nos deixar bem por dentro. Estou leve, olha, entrei no culto pesado e saí leve. Não é esse o propósito maior do Evangelho. O propósito maior do Evangelho é nos fazer parecidos com Deus. Nos fazer parecidos com Deus. Muitos homens que fizeram a vontade de Deus sofreram por causa disso. É só você ler a vida de Jeremias. É só você ler a vida de Amós. É só você ler a vida de Elias. Muitas vezes, o fato deles terem feito a vontade de Deus os trouxe infelicidade. Mas que por fazer a vontade de Deus, é felicidade diante de Deus, é felicidade do ponto de vista divino. E para terminar aqui a recapitulação, no último ponto nós tratamos também sobre alguns aspectos duros do Sermão do Monte, que mostram como nós estamos distantes da vontade de Deus. Por exemplo, Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que disser a seu irmão, cretino, estará sujeito ao fogo do inferno. Meu Deus do céu! Jesus radicalizou demais o mandamento. E agora, o que eu faço? Qualquer que disser ao seu irmão, idiota, está sujeito a julgamento. Senhor, o senhor não pegou pesado demais aí? Quem é que nunca perdeu a cabeça e falou, seu idiota, você não está vendo isso daí? Estará sujeito ao fogo do inferno, Senhor. É muito difícil. E aí nós fomos citando pontos extremamente radicais do Sermão da Montanha, em que Jesus diz, por exemplo, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que cobiçar uma mulher em seu coração,
já adulterou com ela. E aí eu vos digo que se a tua mão direita te escandalizar, arranca. Se o teu olho direito te for motivo de tropeço, arranca-o. E aí nós, levando isso ao pé da letra, em pouco tempo todos nós estaríamos sem mãos, sem olhos, sem cabeça, sem nada. Porque nós somos pecadores. E nós chegamos à conclusão de que o Sermão do Monte não é uma nova lei. Porque se o Sermão do Monte for uma nova lei, nenhum de nós a cumprirá. O Sermão do Monte é um ideal a ser perseguido sempre, mas eu digo de antemão, eu sei que isso é perigoso falar daqui de cima, mas nós nunca vamos chegar neste ideal proposto por Jesus no Sermão do Monte. E se alguém me chamar de herege, eu peço a você que me traga alguém que cumpra o Sermão do Monte. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um tapa na cara dele e falar, agora me dá outra. Vamos ver se tu cumpre o Sermão do Monte. Vou dar um bem dado, de mão bem aberta, e vou estralar teu rosto. Vamos ver se tu aguenta. Vamos ver se tu cumpre o Sermão do Monte. Vamos ver se você cumpre o Sermão do Monte. Vou ficar um mês inteiro dizendo que você é um canalha, um picareta, um safado, um ladrão, tudo de ruim. Vou escrever isso na internet e segundo o Sermão do Monte você vai ter que orar por mim e falar bem de mim. Vamos ver se tu cumpre o Sermão do Monte. Vamos ver. Antes de me chamar de herege, traz alguém aí na tua cabeça que cumpre o Sermão do Monte e me traz aqui. Eu vou provar na tua cara que ele não cumpre, porque ninguém cumpre. E quem diz que cumpre é mentiroso, é salafrário, é picareta, é enganador. Não cumpre. Mas nós temos que tentar cumprir, todos os dias. Todos os dias. O Sermão do Monte é o nosso ideal que nós olhamos lá na frente, nós buscamos, nós corremos, nós nos desesperamos atrás dele. Mas nós sabemos de antemão que nós vamos fracassar. Para um mandamento absoluto e radical, nós precisamos de uma graça absoluta e radical. Se você excluir a graça absoluta e radical do Sermão do Monte, sinto muito, você está morto. Esses 3 capítulos de Mateus, eles são mais rigorosos do que todos os 613 mandamentos da lei de Moisés. Fácil. Eu cumpro a lei de Moisés toda, mas o Sermão do Monte não. Eu ofereço sacrifício de animal, eu faço tudo o que está ali. Mas o Sermão do Monte está muito além da nossa capacidade. Mas ele segue como ideal a ser buscado todos os dias de nossas vidas. Ele só não pode se tornar lei. Se ele virar lei, nós vamos fracassar, igual o povo de Israel fracassou em guardar a lei. Nós precisamos da graça de Deus. Amém? E entrando aqui em alguns textos de hoje, eu quero continuar aqui uma reflexão sobre alguns trechos do Sermão da Montanha. Ainda continuando aqui no discurso de Jesus, que está em Mateus 5, 6 e 7, eu quero fazer uma breve reflexão sobre alguns pontos do Sermão da Montanha, para nós continuarmos a refletir a respeito do discurso de Jesus aqui nesse trecho. Mateus 6, nós lemos aqui os versículos de 5 a 8, agora antes da pregação, não vou ler novamente, mas esse texto aqui fala de algo que é um pouco difícil para seres humanos, mas nós temos que buscar. Quando orardes, não seja como os hipócritas. Jesus está falando dos homens religiosos do seu tempo. O que eles gostavam de fazer? Eles gostavam de orar para serem vistos como pessoas espirituais. Gostavam de fazer largas orações públicas. Quando jejuavam, desfiguravam seus rostos para parecer ali que estavam em jejum, estavam sofrendo. Em suma, eles gostavam de parecer piedosos. E o que Jesus está dizendo para nós é: não queira parecer piedoso. Não queira fazer orações bonitas. Não queira
parecer como aquele que faz a oração poderosa. Não. Quando você for orar, vai lá para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai. O teu pai, ele vê dentro do teu quarto e vê dentro do teu coração também. É ele que vai te recompensar. É o teu pai que vai te recompensar por aquilo que você orar. E quando orardes, não useis de vãs repetições, porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Meu caro irmão, não é a oração mais longa que é ouvida. Não é a oração em que eu mais repito palavras de poder que é ouvida. Não. É a oração feita com sinceridade do coração. Essa oração é ouvida. Essa oração é recebida por Deus. É a oração do fariseu e do publicano. A oração do publicano que foi recebida por Deus foi a oração mais curta, mas foi a mais honesta. A oração tem que ser a mais honesta. Senhor, eu sou isso. Senhor, eu sou exatamente isso. É isso que eu sou e eu preciso da tua graça. Sem mascarar nada. Sem mascarar nada. Deus sabe quem você é. Mas Deus fica feliz quando você diz a verdade do seu coração. Não inventa desculpa. Ah, Senhor, eu pisei na bola porque aquele cara me enganou. E aquela mulher também me passou a perna. Senhor, eu pequei porque eu sou pecador. Senhor, a culpa foi minha. Eu falhei diante de ti. Eu peço-te misericórdia. Acabou. É quem você é diante de Deus. É o que você é diante de Deus. É o seu coração diante de Deus. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Não fica repetindo à toa. Não fica dizendo palavras mágicas. Não fica repetindo rezas. Não, eu vou fazer essa oração 10 vezes, quem sabe Deus me ouve. Não. É vã repetição. O que importa é o que está dentro do seu coração. O Pai sabe o que você precisa antes de você dizer. Então não precisa ficar repetindo. O Pai sabe o que está no seu coração. Segunda referência que eu quero ler está aqui ainda no capítulo 6, nos versículos 19 a 21, onde Jesus diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Novamente, nós estamos diante de uma exigência difícil de Jesus. Jesus não está com isso dizendo que nós temos que ser imprudentes na vida, não. Jesus não está dizendo que nós temos que gastar tudo hoje, não. Jesus não está sendo contrário a nós termos uma poupança ou nós sermos prudentes financeiramente, não. Mas Jesus está mostrando que o nosso coração deve estar no tesouro que é mais importante. A vida é muito frágil. A vida passa muito rápido. Quando nós vemos a vida de uma pessoa passar, quando nós estamos diante de uma pessoa que passou, que faleceu, e nós falamos, meu Deus, essa pessoa estava comigo ontem. Essa pessoa estava comigo anteontem. A vida voa. As coisas que nós temos aqui são muito frágeis. Todo o recurso financeiro, todo o dinheiro que nós temos, que é importante para nós aqui, é muito limitado. É muito limitado. Então, o nosso coração, nós temos que lutar contra isso sempre. O nosso coração não pode estar nas nossas coisas humanas, materiais. Não pode. Não pode.
Essas coisas perecem, essas coisas passam rápido, essas coisas voam. O nosso tesouro tem que estar lá. Nós temos uma casa lá em cima, nós temos uma pátria lá em cima. Nós juntamos lá em cima quando nós agradamos a Deus aqui. Quando você é generoso no seu coração e você abençoa aquele que precisa, você está se desprendendo daquilo que é humano e está acumulando lá em cima. Eu não digo para você ajudar alguém pensando em guardar tesouro lá em cima, não é isso. Mas eu estou dizendo que quando nós colocamos o nosso coração em Deus aqui embaixo, nós enriquecemos cada vez mais lá em cima. Nós estamos guardando diante de Deus. Nós não sabemos o que é o galardão. Antigamente as pessoas tinham muito as ideias literalistas, né, de uma coroa literal, das pedrinhas literais na coroa. A gente não sabe o que é galardão. A gente não sabe. Mas nós sabemos que aquilo que é mais maravilhoso, que é a presença de Deus, isso nós já temos e isso nós continuaremos a ter lá. O maior galardão é Ele. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, versículo 20, que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o meu galardão não está na cidade, o meu galardão é Ele. Jesus falou, olha, eu vou vir e vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam. Então o meu interesse, desculpa mais essa heresia aqui de hoje, o meu interesse não é no céu, o meu interesse é em Deus. Eu não quero ir para o céu porque o céu é legal, eu quero estar com Ele, na presença dEle. É isso que é mais importante para mim. O nosso galardão é Ele, é a presença dEle. Então quando nós estamos fazendo bem para alguém com o coração em Deus, Ele está mais perto de nós, Ele está se agradando de nós. E isso já é galardão. Eu não estou esperando uma pedrinha na coroa lá em cima. Eu não estou esperando uma área da Nova Jerusalém que tem um ouro mais reluzente do que o cara que trabalhou menos do que eu. Não é isso. O nosso galardão é o nosso Deus. Ele é o mais importante. Então pense nisso. Pense que Ele tem que ser o nosso maior tesouro. É o nosso Pai, é o nosso Deus. É a presença dEle. Vejam que Jó foi um homem que sofreu muito. Talvez em toda a Escritura tenha sido a pessoa que mais sofreu. E Jó não entendia como e por que um homem justo como ele estava sofrendo todas aquelas coisas. Porque na mente de Jó, qual que era a lógica da vida? Um homem justo prospera. Um homem injusto paga, sofre. Essa era a teologia dos amigos de Jó. E por mais que Jó quisesse negar isso, de certa forma era a teologia de Jó também. Então Jó sofre. Jó sofre demais. E vejam que Jó, e esse só aqui é entre 300 mil aspas, tá? Ele não sofre só porque ele perde a família, os bens e a saúde, não. Ele sofre porque ele não tem uma resposta de Deus. Ele sofre com o silêncio de Deus. Além de estar passando por tudo aquilo, Deus não fala com ele. Há um completo silêncio divino. E ele não sabe da aposta cósmica que está acontecendo, que de aposta não tem nenhuma. Meu Deus, porque Deus não pode apostar com o diabo. Porque um ser que é onisciente não pode apostar, porque seria trapaça. Como que alguém que já sabe o futuro vai apostar, meu Deus do céu? Não vale. Então não tem aposta nenhuma no livro de Jó. Mas tem o silêncio de Deus na vida de Jó. E talvez o silêncio de Deus tenha sido o que mais fez Jó sofrer, porque ele não tinha resposta. Porque ele raciocinava a partir da teologia humana, a partir das categorias humanas. E muitas vezes nós sofremos por causa disso. Porque nós não entendemos a mente de Deus. E raciocinando a partir da nossa teologia, a gente chega
há várias conclusões erradas porque o ponto de partida é errado. E no final das contas, o que curou o coração de Jó não foi a restauração de tudo que ele teve. Jó teve tudo em dobro, que maravilha. Jó tinha não sei quantos camelos, agora tem o dobro. Tinha não sei quantos jumentos, agora tem o dobro. O cara era rico, agora é duplamente rico. Não. O que curou o coração de Jó foi a presença de Deus. Foi Deus mostrar que ele não tinha razão em absolutamente nada. Foi Deus falar: você é um ignorante, rapaz. Você não sabe de absolutamente nada, Jó. Você acha que é sábio, mas você e seus amigos não sabem. Vocês não conhecem. Vocês são homens. Vocês não conhecem as minhas razões. Vocês não sabem por que eu criei assim, quando eu criei assado. A presença poderosa de Deus curou o coração de Jó. Por isso que a presença de Deus é o nosso maior galardão. Eu acredito muito nisso. Eu tenho muitas questões na minha vida, muitas coisas que eu não tenho resposta, mas eu tenho certeza de que a presença de Deus cura tudo isso. Eu tenho muita esperança de que um dia eu vou estar diante de Deus e todas as minhas questões vão ser risíveis. Eu vou estar do lado de lá e vou rir. Igual quando eu era criança, né? Tinha uma série de dúvidas, aí hoje eu sou adulto, eu rio. Eu tenho essa esperança de que eu vou estar diante de Deus um dia, eu vou olhar para hoje e eu vou rir. Eu vou falar: mas como era idiota, como eu não sabia de nada, como eu ficava perdendo tempo com bobagem. Eu tenho essa esperança, eu acredito muito nisso, porque a presença de Deus é a resposta. A presença de Deus é o galardão. E para encerrar, eu quero citar aqui Mateus capítulo 6, dos versículos 31 ao 34. Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É difícil isso também, hein? É difícil nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Jesus está falando aqui de ansiedade. É difícil nós não nos inquietarmos com o dia de amanhã. Meu Deus do céu. E amanhã? E daqui a um mês? E daqui a 10 anos? E como que eu vou estar daqui a 10 anos? E eu vou estar bem empregado daqui a 5 anos? E a crise? E não sei o quê? É difícil. É difícil nós não nos inquietarmos, é difícil nós não sermos ansiosos com a vida, com os problemas, com o amanhã. O amanhã para nós não existe. Para Deus o amanhã já existe, para Deus o amanhã já foi. Mas para nós não existe. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então eu fico ansioso, meu Deus. O que vai ser amanhã? O que vai ser? Eu não sei. Mas Jesus mais uma vez nos convida a confiar em Deus. Nos convida a confiar no Pai que cuida de nós. Ele não está dizendo, veja, ele não está dizendo: olha, amanhã vai ser lindo e maravilhoso. Não. Pelo contrário, ele está dizendo aqui: olha, basta ao seu dia o seu próprio mal. O que Jesus quer dizer com isso? Se amanhã tem um mal, deixa esse mal para amanhã. Não traz ele para hoje. Isso é se preocupar, né? Eu estou me ocupando antes. Eu estou me ocupando com uma coisa que não existe. E se a gente for fazer uma análise retrospectiva de nós mesmos, nós vamos ver que muitas coisas com as quais nós nos preocupamos não aconteceram. E aí você diz: que droga, me preocupei à toa.
Bem que poderia ter acontecido, pelo menos eu não teria me preocupado à toa. Mas a maior parte das coisas com as quais nós nos preocupamos não irão acontecer. Ou seja, a gente se preocupa à toa uns 80% das vezes. Caramba, meu Deus do céu, viu? Que cabeça é essa que a gente tem, meu Deus? Que a gente pensa em coisas que fazem perder o nosso tempo. Mas Jesus sabe que é assim que a nossa natureza é. E por isso que Ele diz para nós confiarmos em Deus. Por isso que eu disse no começo aqui, eu não vejo outra opção fora da fé. Não vejo outra opção fora da fé. É necessário confiar em Deus. É necessário entregar todas as coisas na mão dEle. Senão, a nossa vida vira uma maluquice. Senão, a nossa vida não tem sentido. Não existe sentido fora da confiança em Deus. A vida humana é muito frágil, é muito pequena, é muito limitada. O mais poderoso dos homens não tem controle sobre a vida dele, mas Deus tem. Então confiemos naquele que nos guarda, que nos ama. E guarde isso na sua mente. O amanhã não existe para você, mas Deus já te encontrou lá. O depois de amanhã não existe para você, mas Deus já te encontrou lá. Daqui a 10 anos não existe para você, mas Deus já te encontrou lá também. Porque Ele é teu Pai, Ele cuida de você. Então fique em paz, confie no Pai e viva com Ele, porque Ele é teu Deus. Amém?